bonito, Senhor, cada manhã te agradecer. Mais uma vez teu amor vem me chamar para viver. Contigo, Deus de amor, eu quero caminhar, e assim por onde eu for, irás me acompanhar. Como é bonito, Senhor, cada manhã ter o meu pão, e desejá-lo também a cada um dos meus irmãos. Contigo, Deus de amor, eu quero caminhar, e assim por onde eu for, irás me acompanhar. Cada manhã recomeçar, tendo a certeza e a fé que tua mão vai me ajudar. Contigo, Deus de amor, eu quero caminhar, e assim por onde eu for, irás me acompanhar, e assim por onde eu for, irás me acompanhar, e assim por onde eu for, irás me acompanhar. Olá, minha gente! Está começando mais uma noite de oração na Congregação São Lucas. Fique conosco e já fica um convite mais uma vez, se você ainda não curtiu a nossa página do Facebook da Congregação, então curta a página da Congregação e acompanhe todas as atividades. Mas agora, se você está assistindo pelo YouTube, te inscreva no nosso canal. Estamos recém começando com o canal, mas te inscreva e ative o sininho para todas as notificações, assim você estará recebendo diretamente todas as vezes que tiver um vídeo novo, a notificação, e você pode nos acompanhar, tá legal? Pois bem, hoje na noite de oração nós queremos falar sobre um assunto muito especial. Sim, meio ambiente, isso mesmo, é da coceira na cabeça, porque afinal de contas as pessoas falam muito, mas na prática não praticam o cuidado com a natureza. Então, nós vamos fazer uma leitura bíblica e conversar um pouquinho a respeito, tá legal? Quero ler um texto de Gênesis capítulo 1. Fique conosco, pegue a sua Bíblia, acompanhe a leitura ou simplesmente ouça a leitura que estarei fazendo. Mas se você puder pegar a sua Bíblia e nos acompanhar, tenho certeza que você vai ter um aproveitamento muito melhor. Tá legal? Então vamos começar a leitura? Gênesis capítulo 1 diz assim: no começo Deus criou os céus e a terra. A terra era um vazio, sem nenhum ser vivente, e estava coberta por um mar profundo. A escuridão cobria o mar, e o Espírito de Deus se movia por cima da água. Então Deus disse: que haja luz, e a luz começou a existir. Deus viu que a luz era boa e a separou da escuridão. Deus pôs na luz o nome de dia, e na escuridão pôs o nome de noite. A noite passou e veio a manhã. Esse foi o primeiro dia. Então Deus disse: que haja no meio da água uma divisão para separá-la em duas partes. E assim aconteceu. Deus fez uma divisão que separou a água em duas partes. Uma ficou
no lado de baixo da divisão e a outra parte ficou do lado de cima. Nessa divisão Deus pôs o nome de céu. A noite passou e veio a manhã. Esse foi o segundo dia. 2 dias. Aí Deus disse que a água que está debaixo do céu se ajunte num só lugar, a fim de que apareça a terra seca. E assim aconteceu. Deus pôs na parte seca o nome de terra, e nas águas que se haviam juntado, ele pôs o nome de mares. E Deus viu o que havia feito era bom. Em seguida ele disse que a terra produza todo tipo de vegetais, isto é, plantas que deem sementes e árvores que deem frutas. E assim aconteceu. A terra produziu todo tipo de vegetais, plantas que dão sementes e árvores que dão frutas. E Deus viu o que havia feito era bom. A noite passou e veio a manhã. Esse foi o terceiro dia. 3 dias aconteceram já na criação. Então Deus disse que haja luzes no céu para separarem o dia da noite e para marcarem os dias, os anos e as estações. Essas luzes brilharão no céu para iluminar a terra. E assim aconteceu. Deus fez com que as 2 grandes luzes, a maior para governar o dia e a menor para governar a noite. E fez também as estrelas. Deus pôs essas luzes no céu para iluminarem a terra, para governarem o dia e a noite e para separarem a luz da escuridão. E Deus viu que o que havia feito era bom. A noite passou e veio a manhã. Esse foi o 4º dia. Depois Deus disse que as águas fiquem cheias de todo tipo de seres vivos e que na terra haja aves que voem no ar. Assim Deus criou os grandes monstros do mar e todos os peixes. Assim Deus criou os grandes monstros do mar e todas as espécies de seres vivos que em grande quantidade se movem nas águas, e criou também todas as espécies de aves. E Deus viu que o que havia feito era bom. Ele abençoou os seres vivos do mar e disse: aumentem muito em número e encham as águas dos mares, e que as aves se multipliquem na terra. A noite passou e veio a manhã. Esse foi o 5º dia. 5 dias já da criação. Então Deus disse que a terra produza todo tipo de animais domésticos selvagens e os que se arrastam pelo chão, cada um de acordo com a sua espécie. E assim aconteceu. Deus fez os animais, cada um de acordo com a sua espécie, os animais domésticos, os animais selvagens e os que se arrastam pelo chão. E Deus viu que o que havia feito era bom. Aí ele disse: agora vamos fazer os seres humanos, que serão como nós, que se parecerão conosco. Eles terão poder sobre os peixes do mar, sobre as aves, sobre os animais domésticos e selvagens e sobre os animais que se arrastam pelo chão. Assim Deus criou os seres humanos. Ele os criou parecidos com Deus. Ele os criou homem e mulher e os abençoou dizendo: olha que coisa interessante. Tenham muitos e muitos filhos, espalhem-se por toda a terra e a dominem. E tenham poder sobre os peixes do mar, sobre as aves que voam no ar e sobre os animais que se arrastam pelo chão. Para vocês se alimentarem, eu lhes dou todas as plantas que produzem semente e todas as árvores que dão frutas. Mas para os animais selvagens, para as aves e para os animais que se arrastam pelo chão, dou capim e verduras como alimento. E assim aconteceu.
E Deus viu que tudo o que havia feito era muito bom. A noite passou e veio a manhã. Este foi o sexto dia. E aí no comecinho do capítulo 2, ali ainda diz: assim terminou a criação do céu e da terra e de tudo o que há neles. No sétimo dia, Deus acabou de fazer todas as coisas e descansou de todo o trabalho que havia feito. Que coisa incrível! Incrível porque, segundo o próprio texto bíblico, diz que Deus criou as coisas do nada. Ele falou e as coisas aconteceram. Todas as coisas foram assim, com exceção de uma das criaturas que não foi assim. Mas basta nós olharmos. Deus disse, haja luz, e a luz começou a existir. E aí diz, existe uma divisão entre as águas, e assim aconteceu. E ainda diz, que as águas que são debaixo do céu se ajuntem num só lugar. E aí tem os mares. Tudo isso que está sendo dito em Gênesis 1, você pode testificar, verificar todos os dias o quão fiel é o relato de Gênesis com relação à criação. Eu sei que nem sempre é assim que você aprende, especialmente nas escolas, você é ensinado que existe, tudo é a partir de uma explosão, de uma evolução. Mas olha que coisa linda de ver como Deus nos conta que Ele realizou. Eu não sei se você conhece, mas tem um livro chamado Crônicas de Nárnia. E num dos capítulos, logo no começo do livro, nos é contado sobre a criação de Nárnia. E entre os personagens do livro, um que se destaca especialmente é um leão chamado Aslan. E quando fala sobre a criação, tem uma pequena passagem lá que diz assim, que de Aslan havia surgido todas as coisas, que ele, com o som da sua boca, as coisas começavam a tomar forma. Deus fala e as coisas começam a tomar forma. Deus vai falando e as coisas começam a acontecer. Ele prepara, gosto de usar figura de linguagem, Deus preparou um bom alicerce, construiu a casa, colocou os móveis, tudo certinho. E aí ele decidiu criar os seres humanos, para que os seres humanos pudessem ter um lar lindo, maravilhoso para desfrutar. E ele só tinha uma função, cuidar de tudo isso. Mas diz-nos o texto que quando Deus decide criar os homens, a raça humana, ele não diz, vamos pegar um pouquinho de animal, esse ou esse aqui, vamos ver o que acontece, fazer uma mistureba. Não. Deus pega do pó da terra e do pó da terra molda com as suas mãos o ser humano. Você é servo de Deus, não fuja disso. É servo de Deus porque Deus te moldou com as mãos dele para que você o sirva em retidão, justiça e viva esta vida que ele te oferece, proclamando o seu grande amor por toda a humanidade. É incrível. Eu sempre digo que eu sou muito suspeito para falar de Gênesis 1, porque para mim é um dos textos mais lindos da Bíblia, porque ele nos conta como é a grandiosidade da graça de Deus em criar, em querer ter um mundo lindo e perfeito. E ele fez. E colocou o ser humano para cuidar deste mundo. E aí você diz, tá, mas por que então existe a degradação do meio ambiente? E, inclusive no dia 5, na sexta-feira,
é celebrado o Dia Mundial do Meio Ambiente, 5 de junho, o ser humano, infelizmente, achou que podia fugir da presença de Deus. Mas as bases da criação de Deus ainda estão lá em Gênesis 1. E quando o ser humano peca, cai em pecado, Deus se preocupa em mandar o seu Filho, que esteve junto no ato da nossa criação, para nos resgatar e nos levar de volta para o paraíso que Deus criou. É fantástico o texto de Gênesis 1. Tem coisas na vida que a gente diz, como é que isso acontece? Leia Gênesis 1, pense a respeito. E tem uma outra coisa que eu quero falar, especialmente sobre a questão da preservação do meio ambiente. Já na criação, Deus deu autoridade para os seres humanos, caso precisassem, poderiam agir com dureza com relação à criação, pois era a função do ser humano administrar tudo. Mas se fazia tudo isso não por querer ser melhor do que as outras criaturas, mas se fazia isso porque o ser humano era escolhido por Deus para cuidar e governar a criação que o nosso Deus fez. Olha que coisa interessante, Deus os abençoou dizendo: tenham muitos e muitos filhos, espalhem-se por toda a terra e a dominem, e tenham poder sobre os peixes do mar, sobre as aves que voam no ar, sobre os animais que se arrastam pelo chão. Deus deu essa autoridade. E eu gosto de conversar, quando eu dou esses exemplos, entra num lago onde tem peixes, vê se os peixes vão vir à sua volta. A tendência é que se afastem o máximo possível de você. Passe perto de uma ave ou de um pássaro no meio da rua ou no quintal da sua casa e você vai observar que provavelmente ele vai voar. Hoje eles têm medo de nós, porque nós nos tornamos rebeldes e maldosos. Mas no fundo do coração, na essência da criação de Deus, Deus, quando deu a autoridade ao ser humano, ele colocou na criação o reconhecimento de que nós somos responsáveis em cuidar e preservar do meio ambiente. Mas o homem caiu em pecado, né? E se você ver outras passagens bíblicas, você vai poder observar que esse pecado que nos afastou de Deus também fez com que criasse inimizade entre as criaturas. Na criação, os animais selvagens receberam como oferta para se alimentar não a carne, não eram canibais, mas vegetais, capim, eram dóceis. E no espaço que ainda o homem não tenta conquistar, nos é revelado, e especialmente ampliando o fato da criação, no Salmo 19, quando nos é dito: o céu anuncia a glória de Deus e nos mostra aquilo que suas mãos fizeram. Cada dia fala dessa glória ao dia seguinte, e cada noite repete isso a outra noite. Não há discurso nem palavras, e não se ouve um som. No entanto, a voz do céu se espalha pelo mundo inteiro, e as suas palavras alcançam a terra toda. Estava vendo agora, como esta noite, pelo menos aqui em Canoas, se você observar, a lua, não sei se é hoje ou amanhã, lua cheia, está muito bonita. Amanhã cedo, toda essa beleza dela vai ser ofuscada pelo brilho encantador do sol, e as criaturas assim esperam um novo dia. Nós esperamos.
Os astros, as estrelas, cada criatura cumpre seu papel e obedecem às ordens de Deus. Nós que somos rebeldes, não queremos obedecer, não queremos seguir ao nosso Deus. Mas a criação de Deus obedece e segue a voz do seu Criador, do seu bom pastor. Mas este convite é para mim e para você. Sim, este convite de seguir a voz do bom pastor é para nós também. Eu quero ler um texto que quero te fazer um convite para que você pense com muito, muito carinho a respeito. É o texto de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. E esse é para você, que crê em Jesus e que deve ser lembrado disso. Lá diz assim: quem está unido com Cristo é uma nova pessoa. Acabou o que era velho e já chegou o que é novo. Então, se nós éramos e somos pecadores, agora em Cristo, continuamos pecadores, mas salvos e podemos viver preservando o meio ambiente. Você não precisa destruir o que Deus criou, mas você pode utilizar de todos os recursos naturais que tiver com responsabilidade. Essa é minha obrigação, é a tua obrigação. Pense bem o que você pode fazer para diminuir o teu impacto no meio ambiente e melhorar a tua qualidade de vida e do teu vizinho, do teu próximo. Pense, eu tenho certeza que você vai achar algumas respostas que você vai se surpreender quando você mesmo ver, puxa vida, tem coisas que eu estou gastando que não valem a pena todo esse investimento. Contigo, tá legal? Poderíamos passar a noite falando, como eu já disse, é um texto que particularmente eu tenho uma grande paixão, o texto de Gênesis capítulo 1, mas queria conversar um pouquinho a respeito dele, nós assim o fizemos, para que a gente possa pensar da seriedade, do privilégio que nós temos de cuidar da natureza que Deus criou. Tá legal? Agora vamos ver se nós temos alguns pedidos de orações aqui. Vejamos. Então temos pedido do Tiago, né? Que agradece pela oportunidade de estar sendo lembrado pelos irmãos no seu estado de recuperação, ele que ainda está internado. Para quem não sabe, o Tiago fez uma cirurgia bastante delicada, mas nós estamos em oração, muitas pessoas, e obrigado por você estar incluindo ele em suas orações, tanto ele quanto seus pais, a sua esposa, a fim de que possa encontrar, sim, sempre o conforto necessário. Muito bem, ainda queremos pedir a Patrícia, ela lembra aqui, agradece por todas as bênçãos que recebe diariamente. Deixa eu ver aqui, o que mais? Dando sempre forças para vencer os momentos difíceis, paciência, pedindo paciência, saúde, pedido em cuidado em favor da mãe, da sua família. Também a dona Janete, que tem nos acompanhado direto aí conosco, né? Seja sempre bem-vinda, fique conosco. E no momento que tivermos nossos momentos de culto público, não só a senhora, mas todas as pessoas são sempre muito bem-vindas a pensar com muito carinho em vir publicamente dizer: Deus, obrigado, porque até aqui tu nos ajudou. Mas ela pede em favor do esposo, que tem problema de saúde, diabetes, pela saúde dela também, e pelo mundo inteiro, assim, por causa dessas muitas dificuldades que as pessoas estão passando. Também ela inclui a família do pastor, e todos da congregação São Lucas, se sente muito grata por esse carinho que ela tem recebido dos irmãos na fé, das mensagens que ela sempre tem recebido. Tá legal? Então nós vamos fazer da seguinte maneira. Eu faço a primeira parte da oração e depois você é convidado a fazer a segunda parte da oração.
No teu silêncio, vou botar um fundo musical e assim você pode falar com Jesus em oração. Tá bom? Vamos lá então. Onipotente e eterno Deus, obrigado ao Senhor Jesus por todos os pedidos que foram trazidos até aqui. Lembra com misericórdia do teu povo que sofre, teu povo que se sente desamparado e em meio aos momentos difíceis que tem passado, clama por tua misericórdia. Te pedimos ao Senhor Jesus que a tua palavra continue sendo anunciada e pregada no mundo inteiro. Possibilite ao Senhor Jesus pessoas sedentas pela palavra, ansiosas pelo evangelho de salvação. Em teu nome, Jesus, nós assim confiamos que tu tens sempre o desejo fiel de colocar a tua mensagem salvífica no coração de todas as pessoas. Cuida das autoridades civis do nosso país, das autoridades religiosas, de todas as pessoas investidas de funções de autoridade, para que as executem, reconhecendo que estão sob a tua mão poderosa e que um dia também irão prestar contas a ti. Senhor Jesus, mas lembrem com compaixão, pois mesmo sendo autoridades, exercem uma função a qual tu lhes permitiu. Tenha compaixão de cada um. Derrama a tua graça, a tua proteção. E a nós que somos guiados, orientados, possamos nós também fazer a nossa parte. Nos ajude naquilo que não está em nós. Senhor Jesus, humildemente nós assim te pedimos, fica conosco e por amor de ti mesmo, nos acompanhe em todos os nossos momentos, para que possamos em ti buscar forças para vencer todos os obstáculos. Bem ouviste os pedidos que foram trazidos. Atenda ao Senhor Jesus os pedidos da Patrícia, do Carlos, que também pede em favor do Tiago, do próprio Tiago, da Janete, e tantas outras pessoas que daqui a pouco estarão orando no seu silêncio, pedindo a tua graça e a tua proteção. Em teu nome, Jesus, nós assim oramos, em ti nós confiamos e pedimos ao Senhor Jesus que tu nos ouça. E se for do teu agrado, receba-nos no reino celestial quando tu nos chamares, para que também possamos desfrutar da criação restaurada por causa da graça e infinita bondade de Jesus, que veio ao nosso encontro, morrendo por nós e nos dando a salvação. Cuida dos pastores espalhados pelo Brasil afora. Cuida da tua igreja, da congregação São Lucas, da tua igreja cristã no mundo inteiro, para que sempre de novo possamos ser fiéis, ousados e destemidos na pregação do teu evangelho. E a nós, os teus filhos, permita ao Senhor Jesus humildade, que tenhamos cuidado na hora de falar, sejamos humildes, pois facilmente queremos criticar, facilmente queremos magoar os outros, mas nem sempre lembramos da nossa função, da nossa responsabilidade. Senhor Jesus, nas tuas mãos, nós nos colocamos e agora, se for do teu agrado, nos receba e nos ouça quando queremos em silêncio dizer.
Senhor Deus e Pai, ainda nós temos muitas coisas para falar contigo, mas humildemente nós te pedimos, ó Pai, atenda às nossas necessidades, os nossos pedidos, e se for do teu agrado, possamos ainda desfrutar das maravilhas da tua criação neste mundo. E quando tu nos chamares, nos permita, ó Senhor Jesus, que possamos estar na tua presença no reino celestial, para maravilhados te louvar e enaltecer por tua grande e infinita bondade. Senhor Jesus, obrigado por tudo. E se for na tua vontade, tu podes nos atender. Em teu nome, Jesus, nós assim pedimos, oramos e te agradecemos. Tu que juntamente com Deus Pai, Deus e Espírito Santo, reina pelo século sem fim. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Muito bem, queremos, ainda antes de fazer a oração da bênção, deixar alguns recados, de maneira especial lembrando que nosso culto é no próximo sábado, às 18 horas, você estará acompanhando diretamente pelo Facebook e também pelo YouTube, é nosso convidado, por isso sempre a insistência, né, que você se inscreva em nosso canal, tá legal? E um outro recado é assim, ó. Então, como eu já falei na nossa reflexão, dia 5, na sexta-feira, é Dia Mundial do Meio Ambiente. E a Congregação São Lucas, ela preparou algo muito especial. Sim, ela preparou pequenas mudas de tempero que nós vamos distribuir para as pessoas com uma mensagem. Lembrando que quem precisa de orientação do pastor, precisa bater um papo, o pastor está à disposição. Então sempre fica um lembrete, anota o contato de telefone aí do pastor, ou lá no Facebook ou no YouTube, você pode estar entrando em contato, deixando algum recado que nós damos um retorno para você. Pode ter certeza disso, tá legal? Então fica esse lembrete. Sexta-feira, então é o Dia Mundial do Meio Ambiente, e no sábado, então, a gente vai fazer a distribuição dessas mudas no entorno da igreja, nas redondezas, para lembrar as pessoas que aqui, neste bairro, em Canoas, no bairro Harmonia, existe uma igreja cristã realmente preocupada com você, preocupada com as tuas ansiedades, teus medos, e o pastor André está à sua disposição. Entre em contato. O contato está aí, não desperdice essa oportunidade, tá legal? E agora fica um convite para nós fazermos a oração da bênção e depois para que você aprecie o último cântico que estará sendo projetado. Tá legal? Então oramos a bênção em conjunto. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. O Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém. Uma boa noite, fique com Jesus, mas não desligue. Aproveite a última música, tá legal? Especialmente escolhida para você.